Na aula de hoje, nós falaremos a respeito de dois reinos, o reino protista e o reino fungi. Nós vamos iniciar a aula falando sobre o reino protista. Quem são os organismos que pertencem ao reino protista? São as algas e os protozoários. E eles vão ter em comum que todos vão possuir células eucariontes, que são aquelas células que possuem núcleo. Falando um pouquinho mais sobre as algas, como eu já disse no slide anterior, elas vão ter células eucariontes, que são aquelas células que contêm núcleo. Além disso, as algas elas podem ser tanto unicelular quanto pluricelular. Unicelular é ter apenas uma única célula e pluricelular são aquelas que têm várias células no seu organismo. Nós temos algas de até 60 metros de comprimento. As algas vão ser também fotossintetizantes. Por quê? Porque elas fazem fotossíntese. Então, isso é uma outra característica das algas. E elas são os maiores produtores de oxigênio do planeta. Tem muita gente que acha que a maior produção de oxigênio vem das plantas, mas não, a maior quantidade de oxigênio vai vir das algas. E elas vão estar localizadas em rios, lagos ou em locais associados, aonde vão ter umidade. O importante é ter umidade para que a alga possa sobreviver. Qual a importância das algas? As algas elas vão ser muito importantes na nossa alimentação, porque tem algumas algas que a gente consegue se alimentar. Por exemplo, no sushi, quando a gente vê um sushi, aquela como se fosse uma plantinha que tem em volta do sushi mais esverdeada, aquilo dali é uma alga. E ela tem um alto teor de proteína, de vitaminas, então a gente consegue se alimentar de algas. Além disso, a gente tem a importância dela na cadeia alimentar. Ela vai ser a base da cadeia alimentar. Para que a cadeia alimentar exista, é necessário que exista a alga. E na produção de O2, como eu falei com vocês, os maiores produtores de oxigênio no planeta são as algas e não as plantas. E a gente tem aqui um fenômeno chamado maré vermelha, que ele é muito conhecido, né? Aonde o mar, ele fica com essa tonalidade avermelhada, como a gente pode ver nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. O mar, ele está totalmente vermelho. E por que ele está vermelho? Existem algumas algas que são tóxicas, que vão produzir substâncias que vão matar os peixes, os corais, toda a fauna marinha. E como é que eles se proliferam? Quando a gente joga esgoto, ou então poluição humana no mar ou em água doce, a gente vai ter um aumento de nutrientes que as algas tóxicas se alimentam e com isso elas vão começar a se proliferar. E no momento que elas vão se proliferando, elas vão liberando essas substâncias tóxicas que têm essa coloração avermelhada e por isso o mar fica vermelho. E além de deixar o mar vermelho, ela vai matando toda a fauna marinha, os peixes, os corais, todos aqueles organismos e seres vivos que estão ali naquele mar, naquele rio. Então, por isso que é muito importante a gente prevenir, não jogar esgoto no mar, não jogar poluição no mar, porque com isso a gente vai fazendo com que essas algas se proliferem e com isso vai matando todos aqueles seres vivos que estão ali. Tá bom? Além das algas, eu falei com vocês que os protozoários também pertencem ao reino protista. E quem são os protozoários? Eles são seres, eucariontes, que vão ter na sua composição células eucariontes, que têm núcleo. Eles vão ser unicelulares. O que é ser unicelular? Só tem uma única célula. Então, falou de protozoário, ele vai ser sempre unicelular. A maioria vai viver de forma livre, na água ou em locais úmidos, mas tem alguns tipos que também são parasitas. O que é ser um ser parasita? Ele vai estar dentro de um hospedeiro, dentro de um outro organismo, sugando aquele organismo, causando doença.
E alguns vão fazer a troca de benefícios. O que é troca de benefícios? Tem alguns protozoários que vão estar dentro do trato digestório do cupim, da barata. Eles vão estar ali para poder ter proteção. E em troca disso, eles vão ajudar o cupim, vão ajudar a barata a fazer a digestão. Então é uma troca de benefício. O cupim vai proteger o protozoário e o protozoário vai ajudar o cupim a se alimentar. Então, por isso que é uma troca de benefícios, tá bom? E a classificação desses protozoários, elas vão ser de acordo com a sua maneira de locomoção. Nós temos 4 tipos de protozoários. A gente tem aquele tipo de protozoário que vai se locomover através de pseudópodes. E ele vai ser classificado como sarcodina. Por que ele é sarcodina? Porque ele se locomove através de pseudópodes. E qual o nome dele? Um exemplo, né? É a ameba. A ameba é um tipo de protozoário do tipo sarcodina, porque ela vai ter pseudópodes. O que são pseudópodes? São essas projeções aqui, olha. Tá vendo? Como se fossem projeções da célula. Além desse tipo, a gente vai ter também o protozoário que é do tipo flagelata. E qual é a característica dele? Ele se locomove através de flagelo. Aqui, ó, o flagelo. Ó. É esse fio aqui grandão que eu coloquei. Eu fiz até um desenho por cima. E um exemplo é o tripanossoma. O tripanossoma é um tipo de protozoário que vai se locomover através de flagelo. A gente também tem o tipo que é chamado de ciliata. E como é que ele vai se locomover? Através de cílios. Um exemplo são os paramêncios. Protozoários paramêncios vão se locomover através de cílios. Por que tem esse nome de cílios? Porque realmente parece um cílio. Ó. São esses pelinhos que estão em volta da célula. São pelinhos bem pequenininhos, por isso que a gente chama de cílios. E por último, a gente tem o do tipo esporozoa, que é aquele protozoário que não tem nenhum tipo de locomoção. Um exemplo são os plasmódios. Os plasmódios não têm nenhum tipo de locomoção. E por isso são do tipo esporozoa. Então, quando eu falar com vocês de protozoários, vão ser sempre 4 tipos. Aquele que vai ter o flagelo, aí a gente chama ele de flagelata, o nome faz até lembrar. A gente tem aquele que vai se locomover através de cílios, por isso ele é chamado de ciliata. Tem aquele tipo que não vai ter nenhum tipo de locomoção, que é o esporozoa. E por último, sarcodina, que é aquele que se locomove através de pseudópodes. Bem simplesinha essa classificação. E para finalizar aqui a respeito dos protozoários, eu coloquei para vocês algumas doenças que os protozoários causam. Lembra que eu falei para vocês que os protozoários, eles podem ser parasitas, podem estar dentro do nosso organismo sugando o alimento, causando doença? Então, aqui nesse quadro, esse quadro eu tirei da apostila de vocês. Ele vem dizendo para a gente a doença, o sintoma que ela causa e o tipo de transmissão, como é que a gente pega essa doença. Começando ali, a gente tem um exemplo, a amebíase, é uma doença causada por protozoário. A gente tem doença de Chagas, então você chegou no médico com doença de Chagas, você tá com o quê? Com protozoário. Ah, eu tô com malária, eu tô com giardia. São todas doenças causadas por protozoários, tá bom? E com isso a gente encerra o reino protista. O que tem no reino protista? Algas e protozoários. Eu já falei sobre as algas, que a maior característica é que muito produz oxigênio, ela é o maior produtor de oxigênio, ela pode ser pluricelular, unicelular. São várias características. E por último, o protozoário, que são aqueles seres vivos que vão estar dentro do nosso organismo, ou vão estar trocando benefício, ou em forma livre. Então, a gente falou do reino protista. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do reino fungi. Quem pertence ao reino fungi? Seriam os fungos. Os fungos são aqueles organismos que pertencem ao reino fungi.
E a gente tem vários tipos de fungos, tá bom? Nós temos, por exemplo, o cogumelo, que é um tipo de fungo. Temos os bolores, que são outros tipos de fungos, que a gente conhece como mofo. Nós temos as leveduras, que são outros tipos de fungo, que nós conhecemos como fermento. Todos os fungos, né, eles vão ser eucariontes. O que significa isso? Suas células vão ter sempre núcleo. Os fungos, eles podem viver tanto no solo, quanto na água, quanto em outros organismos. Então, tem fungo que vai estar lá no solo, tem fungo que vai estar dentro da água e tem fungo que vai estar dentro de um outro ser vivo. Por exemplo, quando a gente fala que está com fungo na unha, um fungo na pele, isso significa que o fungo está vivendo dentro de você, dentro do seu organismo, tá? Os fungos, eles podem ser unicelulares, que é ter apenas uma única célula no seu corpo, ou pluricelulares, aqueles fungos que têm várias células no seu corpo. E os fungos, é muito importante isso aqui, gente. Eles sempre vão viver em locais úmidos. Para que o fungo possa sobreviver, ele precisa estar em um local com umidade. Um exemplo é na nossa casa, né? Geralmente tem uma parede que sempre ela fica mais úmida. Então ela pode vir a ter fungo aquela parede, tá? Isso é porque eles precisam ter água para poder sobreviver. Por isso que eles procuram locais com umidade. Eu coloquei aqui para vocês algumas imagens, né, de fungos que são muito conhecidos. Por exemplo, o cogumelo aqui, ó. Essa imagem é um cogumelo, essa outra imagem também é um cogumelo. Cada um é de uma espécie, por isso que eles têm algumas características um pouco diferentes. Nós temos nessa outra imagem aqui um fungo que é conhecido como bolor, né, ou então mofo. E ele geralmente é dado aonde tem umidade, como eu falei com vocês. Então, a gente pegou essa fruta aqui, colocou em cima de um lugar que está com um pouco de água. Com o passar dos dias, ela vai gerar esse mofo. Se você pegar um pão, botar em cima de uma mesa que está um pouco molhada, com o passar dos dias, ela vai ter também mofo, tá? Vamos seguir então aqui a aula. E quais são os tipos de fungo? Nós temos o saprofitismo, que é aquele do tipo decompositor. Então, o fungo ele vai ser muito importante porque é ele que vai fazer a decomposição dos seres vivos, dos restos dos seres vivos. Então, quando você tem lá uma árvore, cai a folha da árvore no chão, quem vai decompor aquela folha são os fungos. Além disso, um ser vivo morreu, quem vai decompor são os fungos. Um tronco de árvore, quem vai decompor é um fungo. Nós temos também um outro tipo de fungo, que é o tipo parasita, que é o que a gente conhece muito bem. Que quando ele está dentro de um corpo, sugando, pegando os nutrientes daquele hospedeiro. Então, tem muita gente que, eu tô com uma micose. Você tá com o quê? Com um fungo, com um parasita que tá ali sugando, né, os seus nutrientes. E a gente tem o do tipo mutualístico, que é aquele que você vai ter um fungo associado a um outro ser vivo, onde os dois vão se beneficiar. Um caso muito conhecido é o líquen. O que é o líquen? O líquen é a alga junto com o fungo, os dois ficam juntos, um beneficia o outro. Então, para eles é legal ter essa relação, porque um vai ajudar o outro a sobreviver, tá bom? Não é igual ao parasita. O parasita, só um fica ali sugando, pegando os nutrientes do outro, o outro acaba perdendo. E no mutualístico, não. No mutualístico, um vai ajudar o outro a sobreviver, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, né, de um cogumelo, que é um tipo de fungo, para a gente entender um pouquinho melhor como é que é a estrutura do corpo de um fungo. Quando a gente tem aqui um fungo, a gente tem essa parte, olha, se vocês conseguirem olhar aqui na imagem, estão vendo que tem vários filamentos aqui, olha. Todos esses filamentos amarelos, a gente chama de ínfa. Então, ínfa são filamentos de células, que é como se eu tivesse pego um cogumelo e cortado no meio e a gente está olhando ele como é que ele é dentro dele, tá? Todas essas partes amarelas aqui a gente chama de ínfa, que são filamentos de célula.
Um conjunto de ínfas, várias ínfas juntas, a gente chama de micélio. Então, quando a gente junta todas essas partezinhas amarelas, que são esses cabinhos aqui, olha, quando a gente junta tudo isso, a gente chama de micelo, tá? E o micelo pode ser de dois tipos, o micelo reprodutor ou o micelo vegetativo. Vocês estão vendo que tem aqui, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, o micelo? O micelo reprodutivo é aquele onde vão ter células reprodutivas, que através dele o cogumelo vai conseguir se reproduzir. E o micelo vegetativo é aquele onde acontece a sustentação, a absorção de nutrientes. Então, todo esse micelo que está aqui embaixo vai sustentar e vai pegar os nutrientes do solo. E todo esse micelo que está aqui em cima vai servir para a reprodução, tá? Nessa outra imagem é a mesma coisa, tá vendo? O micelo, esse micelo aqui de baixo é o quê? Vegetativo. Isso tudo aqui é o quê? Ínfa. Tudo que está aqui é ínfa. E a gente chamou aqui de corpo frutífero, mas o corpo frutífero é a mesma coisa do que o micelo reprodutor. Então, se eu colocar alguma coisa para vocês, sobre o corpo frutífero, é a mesma coisa que micelo reprodutor, que é essa parte de cima. É o micelo reprodutor ou corpo frutífero. E essa parte de baixo é micelo vegetativo, tá? E o que é o micelo? São vários filamentos de ínfas juntos, tá bom? E aqui, né, a gente tem a importância dos fungos. Qual é a importância dos fungos? Os fungos, eles são muito importantes na nossa alimentação. Muita gente come champignon e nem sabe o que é champignon. Champignon é um fungo. Então, por isso que o fungo é tão importante, porque a gente pode se alimentar dele. A gente não vai pegar qualquer cogumelo e vai comer, não é isso. Tem alguns que são extremamente tóxicos. O cogumelo do tipo champignon a gente pode comer tranquilamente, tá? A gente tem também a importância dele na produção de pão, bebidas alcoólicas, queijos. Então, quando a gente fala lá do pão, como é que o pão é produzido? A gente precisa jogar o fermento no pão. E o que é o fermento biológico? É o fungo. Então, sem o fermento, a gente não consegue fazer o pão. Por isso que o fungo é extremamente importante para que o pão possa ser produzido, para que o queijo possa ser produzido. No caso das bebidas alcoólicas, a gente também vai utilizar fungo para poder produzir bebida alcoólica, tá? A diferença é que o final vai restar o álcool. No caso do pão, a gente não tem isso. Mas os dois processos a gente utiliza a fermentação. E a fermentação, o fermento, é o fungo. Além disso, a gente tem também algumas doenças que são causadas por fungo, sapinho, micose na pele, micose na unha. Todas essas são doenças causadas por fungos. E na questão de antibiótico, a penicilina, que hoje a gente conhece, graças aos estudiosos, a gente está hoje em dia nela no mercado, é um fungo que secreta substâncias que vão matar as bactérias. Então, se não fossem os fungos, a gente não teria antibiótico para poder combater as bactérias. Por isso que é tão importante o fungo na nossa vida. Então, a gente consegue ver, né, com o estudo do fungo, que ele vai ter uma ampla importância, desde a alimentação até a produção do pão, até a questão de antibiótico. Tudo isso vai ser importante na questão do fungo, tá bom? E com isso a gente encerra a aula de hoje, encerra o reino protista e o reino fungi, que foram os dois conteúdos que foram dados nessa aula de hoje, tá bom?